A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Don't run. Come here, sit down. I need to ask you a question, okay? What do you see? What's that? I see two kids, Yeah? What do you see? two girls, What do you see? one girl and one boy, What do you see? two boys. Okay, what do you notice about those two boys? They are having fun. Okay, what do you notice about those two girls? They're hugging each other. What do you notice about those two? That one's kissing and she's hugging, Uh-huh. and that one's smiling. What do you notice about those two? This one is doing that, and this one's like holding his arms. Uh-huh. So, do you notice anything else? Anything, what stands out? Anything stand out to you? Maybe like this one, Okay, what stands out? the grass. The grass stands out because it's really tall. Yeah. Anything else? No, that's it. Are they the same? Yep. Yeah? Okay. Give me a hug and a kiss. Olá! Estamos novamente juntos no nosso Evangelho Online. Obrigada pela confiança de nos receber em vossa casa e que nesse período em que estamos juntos possamos sentir a energia da boa espiritualidade, a força, a sabedoria, a inspiração da espiritualidade amiga e todo o acolhimento que sentimos quando estamos lá no Grupo Esperançar, na nossa casa. Que nesse momento em que partilhamos dessas reflexões, possamos todos aprender juntos. O nosso tema de hoje continua o que foi conversado semana passada. Espíritas, precisamos falar sobre racismo com nossos filhos. E para introduzi-los nesse tema, eu peço que vocês me acompanhem numa cena. Vamos imaginar uma menina de 4 a 5 anos de idade, uma menina negra, de cabelo curtinho, que estuda no jardim. Ela está na sala de aula dela. É uma sala de aula com aquelas mesas compridas, onde as crianças ficam uma de frente para a outra. Aqueles bancos compridos também, de madeira, sem encosto. E ela está sentada no fundo da sala. A professora decide que é hora de brincar de pino mágico e retira um saco do armário. Para as crianças é um saco enorme. E ela pede para que 2 meninas que se sentam pertinho dela façam a divisão do brinquedo pela sala. As 2 meninas são brancas, são as meninas tidas como prediletas. Estão sempre bem arrumadas, têm o material todo decorado, o estojo, o lápis de cor, apontador, borracha, os cadernos encapados com temas infantis. A essas 2 meninas é imposto o dever de serem exemplo da sala. E elas fazem a divisão. Elas têm a mãozinha pequena e elas dão 2 punhados para cada criança. Mais ou menos isso. E depois que elas fazem a divisão, elas voltam para o lugar delas e deixam um saco de pino mágico com que sobrou com elas, pertinho da professora. A nossa menina negra está sentada lá no fundo da sala, brincando. Algumas crianças se juntam para poder juntar, os pinos mágicos, encostam uma na outra. E ela está montando uma mesinha, uma cadeirinha.
E de repente ela olha assim para frente e ela percebe que as meninas lá da frente estão com muitos pinos mágicos, mais do que ela. E que elas não precisam desmontar um brinquedinho para montar outro, elas conseguem montar todos os móveis da casinha. E ela olha para o dela, ela olha para a professora e ela fica pensando, será que a tia não vê isso? Será que a tia não vê que eu tenho um pouquinho e elas têm mais? Será que a tia não percebe? E a professora, absorvida nos seus afazeres, não olha para a sala. E ela olha novamente para as meninas e ela não percebe que não é só ela que tem pouco. Todos à sua volta ficaram com poucos brinquedos. Mas naquela cabecinha de 4 a 5 anos de idade, ela acha que é só ela que tem menos. E ela fica olhando para as meninas, se comparando, vendo que elas são bonitas, que elas têm um monte de coisa de material interessante, que elas sentam perto da professora, e ela acaba pensando que o defeito é dela. Que ela tem menos porque as meninas merecem mais. E ao invés desse pensamento se tornar uma agressividade, como acontece com muitas crianças, ela internaliza e ela acha que merece menos. Ela acaba acreditando nisso. Se nós analisarmos essa situação com base no que nós conversamos sobre racismo e sobre postura antirracista, nós não podemos dizer que a professora praticou um racismo individual com aquela menina. A professora estava tão absorvida nos seus afazeres burocráticos que talvez a única coisa que ela quisesse fosse o silêncio da sala. Mas se a professora tivesse adotado uma postura antirracista, mesmo delegando a divisão dos brinquedos para as crianças, ela poderia observar se os brinquedos foram divididos da forma correta. Se todas as crianças tinham um material para desenvolverem suas potencialidades. Mesmo que a criança não quisesse brincar, mas se ela tinha o direito ao brinquedo, se ela tinha recebido. Quando um grupo de crianças é privilegiado, como nesse caso, para as outras crianças que não receberam mesmo, é como se aquele grupo privilegiado tivesse uma superioridade natural, o que contraria o que nós lemos na questão 803 da Lei da Igualdade, de que todos somos iguais diante de Deus. Se a professora tivesse adotado uma postura antirracista, ela poderia ter dividido o material de forma que todos recebessem o suficiente para brincar. E é claro, teria crianças que brincariam mais do que as outras, teriam crianças que se interessariam mais do que as demais. E ela poderia então misturar essas crianças, fazer duplas e trios produtivos, de tal forma que aquela criança que tivesse mais talento, mais experiência, poderia inspirar aquelas outras que estariam tateando ainda na brincadeira. Elas poderiam ter boas inspirações. E, dessa forma, ela aumentaria o círculo de amizade entre as crianças, não deixando que a sala de aula se dividisse entre as crianças que estão na frente e as crianças que estão atrás. A postura antirracista, ela nos ajuda a pensar sobre a questão 804 da Lei da Igualdade, sobre a desigualdade das aptidões, onde nós lemos o seguinte trecho: a variedade de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para a execução dos projetos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não pode ou não sabe fazer, o outro faz. É assim que todos têm um papel útil a desempenhar. Uma postura antirracista pode fazer de uma sala de aula um reino solidário. Mas o que será que aconteceu com aquela menina? Com aquela menina que teve, em parte da sua educação infantil, a impressão de que ela era inferior às outras meninas, de que ela merecia menos. E internalizou isso, não verbalizou. O que será que aconteceu com ela? Bem, ela cresceu e ela teve muitas outras possibilidades na vida de ter referências.
outras referências que a ajudaram a ressignificar a sua autoestima. Professores, professoras, amigos, autores, autoras, parentes, pessoas queridas que a ajudaram a perceber que o racismo do outro tem que ser combatido e não internalizado. Essa menina virou professora de educação infantil, e ela adora fazer cantinhos na sala dela. Ela adora oportunizar que as crianças tenham acesso a vários brinquedos, que as crianças possam brincar, aprender, interagir com seus pares. E ela gosta muito de brincar com eles também, como uma forma de amenizar conflitos, de criar vínculos. Então, que nós possamos adotar na nossa vida a postura antirracista para que a gente também se torne referência para outras pessoas que foram machucadas, para que a gente se torne referência para que essas pessoas possam ressignificar os traumas que elas sofreram por conta do racismo do outro. Que nós possamos fazer isso tudo juntos, nessa construção desse mundo melhor. E agora nós vamos ficar com a nossa querida amiga Roberta. Obrigada. Boa noite, meu nome é Roberta, faço parte da Casa Espírita Esperançar e hoje eu vou falar um pouco sobre literatura infantil, da importância disso para as nossas crianças, na educação das nossas crianças, né? A pergunta 208 do Livro dos Espíritos diz assim: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? E os espíritos respondem: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. No Livro dos Espíritos tem uma porção de outras questões que falam da nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos, né? Que é a nossa missão quando a gente vem como pai e como mãe. Então, a gente precisa falar de todas as temáticas com nossos filhos, né? Quanto mais abertos nós estivermos para discutir as questões do dia a dia, mais estaremos cumprindo o nosso papel de espíritas formadores desse novo tempo, dessa nova sociedade, né? O Leon Denis fala: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Ele fala isso nesse livro Depois da Morte. Então, é importante que se a gente quer essa sociedade nova, se a gente quer esses homens novos, a gente precisa estar aberto para conversar sobre todos os assuntos que estiverem aí, né? Hoje em dia, com esse movimento de Vidas Negras Importam, do movimento antirracista, não basta mais não ser racista, é preciso ser antirracista. Como é que a gente fala isso com as crianças, né? Como é que a gente não naturaliza tudo o que está acontecendo? Como é que a gente faz as crianças questionarem sobre essas tantas diferenças que existem na nossa sociedade? É através da conversa, né? E a literatura infantil, ela tem nos trazido muitas coisas interessantes para que a gente possa abordar qualquer temática, né? Então, por exemplo, esse livro conta a história de meninas negras. E ele mostra sempre meninas alegres, meninas inteligentes, meninas que vão à escola, que aprendem. Então ele é muito bem ilustrado, muito bem colorido, apresentando as crianças negras como protagonistas das suas histórias. Uma gosta de dançar, a outra gosta de imaginar, a outra gosta de animais. Então é uma brecha para você introduzir as crianças negras nas histórias.
Por isso que é tão importante a literatura infantil, tanto para as crianças pretas quanto para as crianças brancas. Ela vai suscitar uma porção de discussões nas nossas famílias, na escola, para os professores, né? Isso, hoje em dia, já tem muitas autoras e autores pretos que abordam essas questões, abordam a questão de bullying com o cabelo, abordam a questão de cor de pele, abordam a questão da ancestralidade. Por que não a menina preta, o menino preto não podem ser reis e rainhas? Porque até então era uma ditadura, né, de conceitos, né? A menina negra não podia ser a princesa da história. O menino negro não podia ser o rei. Então, como é que a criança negra se via? E o branco, a criança branca, via isso com muita naturalidade. Por quê? Nas histórias infantis que eles leem, que a professora lê, que ele ganha os livrinhos em casa, aparecem somente os personagens brancos como protagonistas. Eles são os reis, eles são as princesas, elas são as rainhas, eles são os príncipes. Os heróis e as heroínas negras não aparecem nos livros, né? Não apareciam. Porque agora, com este movimento, há muitos livros que propiciam essa leitura. Então, assim, uma boa oportunidade para vocês é o próximo presente que vocês vão dar ou para os seus filhos, ou para os seus netos, uma criança que vive ao entorno. Dê um livro que fale dessa temática. Dê um livro que mostre uma criança negra como protagonista da história. Pensando nisso, duas meninas, duas irmãs gêmeas de 10 anos, a Helena e a Eduarda, elas criaram um canal no YouTube que chama Pretinhas Leitoras. Elas dão dicas de literatura infantil, elas conversam com as crianças, elas tiram dúvidas. E tá aí um bom canal, elas têm Instagram e tem Facebook também. Tá aí um bom canal para você entrar com os seus filhos lá, com as crianças à sua volta. E também olhar aquelas histórias, também ver aquelas meninas falando, né? Elas se posicionam, elas atendem as crianças que se dirigem a elas, né? E elas foram fazer essa pesquisa, como elas sentiram na pele, elas são leitoras desde muito cedo, e elas sentiram na própria pele o que é não se ver como protagonista da história, né? O que é não se encontrar, pegar um livro, ler o segundo, ler o terceiro, ler o quarto, e não aparecer a criança preta ali na história. Então elas foram procurar esses livros, elas são leitoras vorazes e elas dão muitas dicas e conversam com as crianças sobre isso. Olha que bacana, né? Agora, vocês imaginam como é importante para a criança preta ver que ela vem de um lugar, que ela vem de um continente, né? Muitas pessoas não sabem que a África é um continente, se dirigem à África como um país. A África é de uma diversidade de mais de 50 países. Lá, em vários países, tem culturas diferentes, né? Então, quando a criança negra se enxerga, e enxerga de onde ela veio, que ela também é descendente de reis e rainhas, que importância isso tem na identidade dela, no seu autoconceito, na sua formação, na sua compreensão da ancestralidade. E que bacana que é mostrar para as crianças brancas toda essa diversidade, que muitas vezes nós adultos desconhecemos. A educação, né, ela salva vidas. E através da literatura infantil, de toda essa... A gente hoje tem uma gama muito grande de livros, em editoras menores, em editoras pretas, que costumam publicar livros de pessoas pretas, de escritores pretos e pretas, porque há aí um movimento grande para que se desfaça toda essa história que foi contada até agora, né? Então é importante, e assim, eu sugiro, né? Que tal o próximo presente ser um livro de literatura infantil que discuta essas questões, que mostre um personagem negro como protagonista, né? E aí a gente precisa falar também da cor da pele, do lápis cor de pele, né? Que se a gente está falando de história, a criança vai desenhar e vai pintar,
E aí ela pede o lápis cor de pele, né? Eu sou professora, né? Mas eu trabalhei 30 anos em sala de aula com crianças pequenas e quando eu percebi, né? Quando começou a ser discutido lá atrás essa história do lápis cor de pele na minha época era muito natural, o que não devia ser, mas era. Cor de pele, qual era o lápis cor de pele? Era o lápis salmão, era o lápis cor de rosa, né? Ah, pega o lápis, me empresta o teu lápis cor de rosa, me empresta o teu lápis cor de pele. E aí a criança negra na classe, como ficava? Qual é a cor da pele dela? Qual é o lápis que pinta a pele dela? Cor da pele de quem, né? Hoje, as indústrias já estão preocupadas com isso. Já há caixas de lápis de cor com 24 tons de pele. E aí vai uma gama interessantíssima de cor de pele. Aí sim, essa criança preta, ela pode se identificar, né? Eu faço uma coisa muito legal com as crianças, que a gente coloca um braço assim ao lado do outro e faz aquela matiz de cores, né? Eu falo, então, qual é o lápis cor de pele? Numa folha qualquer eu desenho a Carol e o Marcelo, e com 2 ou 3 lápis eu faço a cor do Anselmo. O rosado no rosto da Rosa cai como uma luva, e com mais 2 cores eu pinto o Lucas na chuva. Vou pintando, misturando nossas cores de norte a sul, desenhando o encontro da Alice com o Raul. É fácil fazer o Arthur sorrir, e o tom de pele que eu imaginar é só colorir. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre literatura. E agora eu deixo vocês com a Cindy, o Jajá, a Manu e o Pedro, que são um casal de educadores católicos e amigos nossos, que vocês possam aproveitar o resto da noite. Oi, pessoal, eu sou a Cindy. Eu sou a Manuela e esse é meu irmão Pedrinho. Oi, pessoal! Oi. Eu sou o Jarino, vou chamar ele de Jajá, tudo bem? Nós viemos aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre como é educar crianças pretas numa sociedade racista. E aí a gente queria começar com uma frase de uma amiga nossa, Andréia, lá de Franco da Rocha, que ela diz que esse mundo é difícil criar crianças pretas porque esse mundo não é preparado para nós. Então, nós não cabemos neste mundo e temos que viver e educar as crianças neste contexto. Então, dentro dessa perspectiva, queremos iniciar essa nossa conversa com a participação das crianças, claro. Quando a gente convidou a Manu para gravar, ela perguntou, eu falei o tema, ela perguntou se era diferente criar crianças brancas e criar crianças pretas nessa sociedade. E infelizmente eu tive que dizer para ela que é diferente criar crianças pretas nessa sociedade, porque a gente precisa preparar a criança para coisas que crianças brancas dificilmente passarão. A gente, desde a gestação da Manu, a gente prepara as crianças para uma realidade que não deveria ser a realidade das crianças, né? A gente tem aqui duas crianças que são cheias de fantasias, que são cheias de inocência como toda criança, mas que são vulneráveis a passar por coisas que são muito cruéis. Então, sem saber, a Manu já teve o primeiro contato dela com o racismo aos 3 anos na escola. Ela chegou em casa dizendo que o cabelo dela não era bonito, que o cabelo bonito era um cabelo liso que ia até as costas. E aí a gente, mesmo fazendo um trabalho muito árduo
com ela, a gente percebeu que o racismo ele é muito mais forte do que as nossas práticas. Mas mesmo assim a gente permanece preservando essas práticas para que seja menos dolorido para ela e para o Pedro agora, né? O Pedro tem 9 meses, a Manuela tem 6 anos. E aí um ponto central para a gente é assim, a construção da identidade, né? Desde sempre, desde pequena, assim, com a Manuela e agora com o Pedro, a gente não precisa fazer todo esse esforço porque já está pronto. A gente já tem a Manuela que tem reproduzido esse modelo nosso, né? Mas a gente foca na questão da identidade, né? O primeiro passo é se reconhecer como negro, se reconhecer como negra, se reconhecer como preto, como afrodescendente, como vindo de um grupo que infelizmente não é bem visto e não tem sido bem visto pela sociedade brasileira, apesar de termos contribuído, né, nossos ancestrais contribuíram, nós também contribuímos para a construção desse país e do mundo todo, né, não só aqui desse país, mas de uma maneira muito significativa. Então a gente foca na questão da identidade, né, das crianças, a gente afirma, é um desafio, mas a gente fica tentando afirmar e reafirmar o tempo todo quem são eles, né? Que nós somos descendentes de africanos, somos descendentes de reis e de rainhas, que os nossos bisavós, nossos tataravós foram pessoas muito importantes, que têm uma história. Enfim, a gente começa um pouco por esse caminho para tentar fortalecer, né? Uma das coisas que nessa questão da identidade é a estética, que por mais, como eu posso dizer, por mais fútil que pareça, para a nossa identidade é uma questão essencial, porque a sociedade ela menospreza, desvaloriza a estética preta. Então a gente precisa reafirmar isso o tempo inteiro para que as crianças cresçam gostando do que elas veem. E elas não veem isso em todas as partes. A sociedade está dizendo para ela o tempo inteiro de que isso não é bonito. E aí a gente, enquanto pai e mãe, a gente procura o tempo inteiro mostrar beleza na nossa estética. Então a gente mostra para eles o quanto o cabelo deles é bonito, o quanto a pele deles é bonita. Fazemos questão de fazer leituras onde apareçam personagens pretos e pretas que estejam em situação de normalidade, em situação de poder, em situação de ascensão, que é o que eles não veem na mídia. Eles veem sempre a pessoa preta numa situação de inferioridade e isso vai criando a subjetividade da criança, né? Então essa questão estética é extremamente importante, por mais fútil que pareça. No nosso caso, é uma questão de identidade. E outra coisa que a gente foca muito é a questão cultural, essa questão das leituras, a questão das músicas. A gente participa de todos os eventos que a gente consegue, onde tenham pessoas pretas expondo, pessoas pretas compondo, apresentando músicas, apresentando peças, ou seja, para que eles se vejam em uma situação de normalidade e que se sintam representados, né? Acho que uma palavra que até virou moda ultimamente é a representatividade. E ela é muito importante. Quando a criança preta se vê, por exemplo, num personagem de desenho, ela entende que ali é o lugar dela também. Então a gente sempre procura personagens que pareçam com a gente, né, filha? Daquela que a garota se chama Matilda, ela usa uma fita no cabelo vermelho e eu tô usando também. Você é a Matilda agora, né? Eu fui questionado uma vez se a minha filha não tinha bonecas de outras cores, né?
E aí eu disse para essa pessoa que a gente tem, a Manuela tem um monte de bonecas pretas, né? Eu disse que a Manuela não precisa ver essas bonecas brancas, porque o mundo é todo branco. Ela liga a TV e agora ela tá com 6 para 7 anos, a gente tem algumas outras jornalistas e outras caras pretas aparecendo, né? Mas então eu disse isso, né? Ela não precisa se ocupar, nós não precisamos dizer, porque o mundo todo é dito para ela. E aí a gente, dentro dessa questão da vida social, nós tentamos dizer para ela o tempo todo e mostrar nos lugares em que nós estamos, onde estão os negros, né? Então, por exemplo, quando a gente entra numa loja, a gente pergunta, você tá vendo algum negro aqui? E aí ela fica assim, tipo, achei estranho, fica caçando onde eles estão, qual é a função que eles estão executando. E, infelizmente, nós precisamos dizer isso para ela. Para nós dói, assim, para mim particularmente dói muito, porque eu acabo antecipando uma situação que ela não precisava viver, porque nós vivemos, né? Para nós que somos negros, nós não nos incomodamos, como que eu digo, nós não descobrimos que nós somos negros porque nascemos, nós descobrimos que as pessoas nos dizem, elas apontam para nós essa diferença e apontam para nós com discriminação. Então é uma discriminação beirando para o preconceito e do racismo. E aí os nossos traços são marcados por isso. Então a gente tenta fazer na vivência social com a Manuela, discutir com ela para que ela perceba os lugares onde nós estamos, qual é a frequência dessas pessoas, a quantidade de negros que tem no lugar, o lugar que eles ocupam, qual a função e como que nós conseguimos para ir até ali também. O que nós precisamos fazer para estar até ali, porque parece que a gente, pelo menos nós não gostamos dessa ideia de esforço, enfim, nós mostramos para ela, olha, papai e a mamãe tem que ficar fora de casa tanto tempo, tem que ficar longe de vocês tanto tempo, papai e a mamãe tem que se dedicar desta maneira para conseguir participar da vida nesse lugar, nessa situação, e assim a gente vai tentando construir com ela essa autoimagem, né, para que ela consiga se posicionar no mundo e que, de certa forma, não passe pelos problemas que nós passamos, né, pelas experiências de racismo que nós passamos. E isso agora vem, de novo, sendo reafirmado com o Pedro, que chegou, tem 9 meses e está aqui causando mais uma revolução, né? Eu acho que uma das coisas que a gente também pontua muito com a nossa filha, principalmente, porque o Pedro ainda é bebê, como ele disse, esses lugares onde nós vamos, que muitas vezes nós somos a única família preta do lugar. Muitas vezes, em muitas ocasiões, nós somos os únicos pretos de lá. E a gente faz questão de pontuar para ela. Filha, você tá vendo alguma outra criança preta aqui? A gente vai brincar em determinados parquinhos, bibliotecas, livrarias, espaços gratuitos, espaços pagos, e nós sempre somos a única família, com raríssimas exceções. Então a gente pontua isso porque a gente acredita que essa geração tem chances maiores de mudar o que a gente não conseguiu mudar e o que a gente está tentando mudar agora. E aí a gente fica muito feliz que tenham pessoas como vocês nessa luta pelo antirracista, né? E aí contem com a gente para ajudar no que vocês precisarem. Certo? Um abraço. Então, tchau, Manu. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau. Olá. Nessas 2 últimas terças-feiras, nós reservamos para falar de um assunto delicado, às vezes ainda dentro da sociedade polêmico, e nós não poderíamos silenciar perante a isso que estamos vivendo. Pedimos bastante envolvimento dos nossos amigos espirituais para que nos inspirassem nos convites às pessoas, que nos inspirassem na condução desse tema. E nós estamos encerrando aqui esse primeiro momento e voltaremos outras vezes para falar o quanto isso tem
cantado dentro da nossa alma, tem modificado o nosso pensamento. Então, para terminar, né, é como se nós tivéssemos um longo evangelho, né, de 2 semanas. Nós estamos encerrando com alguns exemplos que viveram na Terra e demonstraram que em alguns determinados tempos precisamos trazer uma atitude mais em consonância com as leis de Deus, que precisamos deixar o nosso silêncio e voltarmos a falar, a pensar, a amar sobre essas leis que regem a nossa vida. Então nós queríamos começar desses exemplos todos, que nós tiramos um pequeno trecho dessas histórias. Queremos começar com a Anália Franco, que é uma querida ao nosso coração do grupo Esperançar, quem frequenta sabe, sobre esse espírito que desde muito jovem já era engajada, humanitária, e despertou um conhecimento maior ainda quando nos aprofundamos na história dela. Ela, muito jovem, começa a estudar para ser professora também, pois a sua mãe também era professora, e aí a gente começa a reparar na Anália Franco que a sua verdadeira vocação, ela se exteriorizou quando aconteceu após a lei do ventre livre. Os filhos dos escravos, que já nasciam livres, estavam sendo abandonados. Não tinham quem pudesse cuidar dessas crianças e ela se sente tocada profundamente. E muito jovem ainda, vocês imaginam no final do século XIX para o século XX, uma moça de 20 e poucos anos engajada a montar um abrigo para acolher essas crianças em seu coração e numa propriedade. A sua grande maioria eram crianças negras, mas existiam também crianças brancas abandonadas. E ela, como ela tinha uma mão ótima para escrever, para falar, ela escreve um texto no Jornal de São Paulo, anunciando e fazendo um pedido se alguém tivesse uma propriedade para poder ceder por algum tempo para ele educar essas crianças, acolher essas crianças. E uma fazendeira de uma alta sociedade, manda chamar a Amália e diz que tem uma chácara no interior de São Paulo e essa chácara estaria à disposição para cuidar dos seus desprotegidos. Às vezes as pessoas falavam dos seus negrinhos, das crianças sem mães, e a Anália vai ao encontro dessa fazendeira agradecer e saber mais detalhes sobre essa propriedade. E ela diz assim que o que chamou a atenção dela foi que ela realmente poderia fazer uma caridade em cedendo aquele espaço. E a Anália, como já trazia na sua alma, uma consonância tão forte com as leis de Deus, porque quando as leis de Deus faz morada na intimidade do espírito, ele não tem dúvidas. As suas respostas são muitas vezes embasadas nesse amor e nessa verdade. E ela diz assim, que agradecia aquela propriedade, uma chácara, né? Mas que a verdadeira caridade não era acolher os desprotegidos, era promover-lhe a capacidade de libertação. Porque senão ela seria eternamente um abrigo para acolher as pessoas excluídas e essas excluídas não teriam chance na sociedade. E aí a fazendeira, não entendendo ainda muito bem essa percepção, ela diz assim, mas tem uma condição. E claro que a Anália achou que a condição era a manutenção da casa, que ela deveria entregar quando saísse de lá da mesma maneira que estava encontrando, ou até um pouco melhor. A fazendeira diz então que na propriedade dela, ela gostaria que a Anália separasse as crianças negras das crianças brancas. E num poema psicografado, vem como se fosse a resposta de Anália naquele dia, e eu gostaria de ler para vocês. A senhora poderia me explicar
Como fazemos para o coração bater fora do peito? Como fazer o sol não aparecer durante o dia? Como fazer as flores pararem de exalar os seus perfumes? Não existem condições para algo que já foi estabelecido. E já foi estabelecido que todos somos irmãos, somos iguais perante a Deus. E a Amália disse que não aceitaria aquela esmola, porque suas crianças eram todas iguais e que viveriam todas juntas. Essa é a primeira pista dos humanistas que estão entre nós e que têm uma consonância com as leis de Deus: dar dignidade além de dar comida. Que a comida possa ser o primeiro passo, mas que a gente possa pensar que o próximo precisa de dignidade. E aí, avançando um pouquinho mais, a gente traz uma frase do Nelson Mandela que traz um embasamento muito grande para o término deste evangelho. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa frase encanta a nossa alma e precisa se tornar práticas. Precisamos ensinar a todas as pessoas que perpassam pela nossa história a amar. Começando em primeiro lugar por nós mesmos, né? A história da humanidade é a história da evolução da alma humana. Toda pessoa é herdeira do seu tempo, é herdeira do lugar de valores. Por isso a pergunta que fica hoje neste evangelho: que herança estou deixando aqui na terra durante a minha passagem? Que herança tenho deixado para os meus irmãos, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, amigos? Que herança eu tenho deixado? A história da humanidade, ela possui uma dor grande. Por isso que para abolirmos o preconceito, o racismo, precisamos mudar algumas coisas que estão às vezes muito amarradas na nossa intimidade. Paulo Freire, que foi um professor de excelência, sua família era espírita, teve a coragem de tornar esta dor o tema principal da sua educação. E a superação desta dor, a sua maior tarefa. Paulo Freire nos convida a ter coragem de enxergar a dor juntos e juntos transcendê-las. Existe um pequeno curta feito por professores que estavam se formando, que mostra uma história de uma professora chegando à noite para um grupo de agricultores que estavam aprendendo a escrever, querendo mostrar toda essa teoria de Paulo Freire. E a professora diz assim: seu João, por que o senhor chegou atrasado na aula? Seu João falou assim: hoje eu estava tão cansado. Eu trabalhei até agora e estava em dúvida se ia vir ou não. Nossa, o que o senhor fez? Falei: além de trabalhar na roça, quando deu 5 horas eu ainda fui trabalhar na construção. E a professora perguntou: construção de quê? De uma casa. E aí a professora escreveu casa na lousa. De uma casa? Essa casa é sua? Ele disse: sim. Essa casa é um sonho meu. A senhora que estava do lado, que chamava Diva, disse assim: o meu sonho é ter uma casa. E novamente a professora vai e escreve novamente na lousa: casa. Que mais, dona Diva? É ter água na torneira, para quando eu abrir a água sair, não precisar mais pegar lá do poço. E a professora escreve: água, casa, tijolo,
e falo: hoje nós vamos aprender a reconhecer essas letras, essas palavras e a reconhecer toda a história que nós estamos trazendo aqui. É isso que nós estamos querendo dizer nessa noite, sobre a história que vem das nossas dores. Por isso, fazendo uma comparação da educação com a educação do espírito, também a educação do espírito é um parto de dor, porque nós temos que nascer novamente na mesma vida, mudando a nossa essência, a nossa interiorização. A espiritualidade, ela se configura como uma porta. Essa porta ela pode estar aberta para a humanidade, aceitando as pessoas completamente como elas são, aprendendo a amar, a conviver e avançar. Ou essa porta chamada espiritualidade, ela pode estar fechada quando se restringe quem vai entrar através dela, empobrecendo cada vez mais as atitudes dessa espiritualidade com fanatismo, com preconceito, com dogmatismo. Aí precisa vir um Papa e abrir esta porta da espiritualidade e dizer: não existe mãe solteira, existe mãe. E todos os outros conceitos da qual o Papa Francisco trouxe. A história da evolução nossa, ela é dura. Em todo o tempo tivemos preconceitos que serviram de portas para nós escolhermos. E parece que a porta do preconceito ela é larga, entra com muita facilidade, ela é cômoda, pois a porta da mudança da nossa essência ela é estreita. Precisamos fazer um esforço, precisamos nos conhecer quem somos e que maneira podemos pensar. Por isso, mais um exemplo que a gente traz de Francisco de Assis, quando ele nasce numa sociedade que traz há muitos séculos uma repugnância para os leprosos. Então eles dizem nessa parte histórica de São Francisco que a sociedade já nascia, crescia e vivia numa atitude de repulsa aos leprosos. E isso não foi diferente para São Francisco, para Francisco na época, né? Que havia também uma repulsa aos leprosos. E Francisco coloca então no seu testamento, nos últimos dias de vida, ele dita e deixa assim: o Senhor concedeu em mim caminhar para o arrependimento, como se eu tivesse em pecado, pois ver um leproso me era repugnante. Aquilo que me era amargor se converteu em doçura. Aí ele diz que a sua grande mudança na vida foi quando ele foi capaz de passar por cima daquele preconceito, daquele sentimento que ele trazia nele e colocar-se a serviço de Deus perante ao irmão leproso. Ele disse que os leprosos foram que salvaram a vida dele, para entender então os desígnios do Pai. Eurípides Barçanufo, que a gente conhece como espírita, mas aqui o exemplo dele é como educador, ele vivia essa experiência de educador na primeira República do Brasil, onde as poucas entidades de educação eram voltadas para filhos de ricos comerciantes ou da nobreza. As crianças negras, pobres, pessoas simples não tinham acesso. E aí Eurípides Barçanufo, no começo do século passado, criou uma escola em Sacramento, Minas Gerais, e essa escola era uma escola pública, sem seriação. Que seria isso? Não tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, sem distinção de idade, sem distinção de sexo e etnias, admitia professores negros, crianças negras, e era pautado em aulas maravilhosas. Essa escola de Eurípides, no ano que nós estamos, 2020, existem algumas escolas referências muito, muito parecidas com essas.
e que são escolas que todos ficam olhando, ai, um dia o futuro será assim. O futuro já tinha acontecido no começo do século passado com o espírito Eurípides Barçanufo. Exemplos em ressonância com as leis de Deus. E o último exemplo que a gente queria trazer hoje para vocês é uma costureira de 42 anos, negra, chamada Rosa Parks, que vivia nos Estados Unidos, cidadã americana, né, no estado de Alabama. Ela entrou na história por se recusar a ceder seu lugar no ônibus para um branco. Na época aonde aconteciam essa segregação, os ônibus eram a maioria dos bancos para os brancos e o restante eram para os negros. Existia uma placa móvel, então o motorista ia colocando de acordo com a quantidade de brancos que entravam naquele dia. E ela estava sentada atrás da placa, onde ela poderia estar sentada. Como o ônibus então acabou enchendo mais de pessoas brancas, o motorista levantou-se, pegou a placa, pôs mais para trás e pediu, vá para trás. E ela falou, não vou sair daqui. Eu paguei a passagem, você tem que respeitar a lei, senão você vai para a polícia, eu não vou sair daqui. E aquela sua atitude mudou a história. Alguns dias antes, Rosa tinha passado já um constrangimento muito grande. Ao final do seu serviço, ela foi pegar um ônibus, estava uma tempestade muito forte e ela acabou, assim que o ônibus abriu as portas, ela entrou pela frente. E o motorista falou, você não pode entrar pela frente. Eu falei, mas está muita chuva, o senhor me permite hoje, olha o temporal. Não, você tem que entrar, você é negra, você tem que entrar pela porta de trás. Mas o senhor hoje abre uma exceção, há muita chuva. Ele falou, não. Ela teve que descer no meio da chuva, ir até a porta de trás e quando ela ia subir, o motorista deu partida e deixou ela na chuva. Tudo aquilo vinha contribuir para que ela tomasse uma atitude e porque ela tinha sido, quem sabe, a gente não sabe, né, sido escolhida para iniciar uma mudança de paradigmas. Ela, numa entrevista, tempos depois, ela foi considerada, ela ganhou um prêmio do presidente Clinton. Tempos depois, ela numa entrevista, ela disse assim, a determinação que eu encontrei naquele dia foi como se um exército estivesse ali comigo. Foi como se envolvesse-me com um cobertor numa noite de inverno. Eu me senti protegida. Nenhum desses exemplos começou a mudança pedindo para o outro mudar. Os exemplos que nós falamos nesta noite, das famílias que mostramos, são exemplos que começaram intimamente, na intimidade do espírito. Anália Franco se incomodou com as crianças jogadas na rua. Ela tinha que fazer alguma coisa. Francisco de Assis se incomodou de sentir aquele sentimento de repugnância e para servir a Deus aquilo não combinava. Ele precisou mudar. Eurípides Barçanufo reparou que escolas teriam que ser para todos e não para uma parcela pequena da sociedade. Rosa Parks precisava começar a mudar a estrutura de uma sociedade tão preconceituosa. Começamos a perceber que todos iniciaram a mudança íntima. E tem um orador espírita que sempre nos diz assim, todas as vezes que você for a uma casa espírita e o evangelho daquela noite te incomodar muito, volte para casa. Peça a Deus que abra os teus olhos. Por que aquele tema te incomodou? Outros não, o tema complementa. Mas para alguns de nós esse tema incomoda e precisamos descobrir por quê. E para terminar, nós reservamos uma prece que fala sobre o início do livro Evangelho segundo o Espiritismo. No prefácio é uma mensagem psicografada que diz logo no começo assim, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a terra. Que coincidência, né?
a Rosa Parks falar que parecia que um exército ali a dominava para ela tomar uma atitude. Nós escolhemos terminar este evangelho desejando a cada um de nós que possamos sentir a presença desse exército que vem dos céus, trazendo força, coragem para a nossa mudança, para a nossa reeducação espiritual. Para entendermos as leis de Deus, nós precisamos estar com esta porta aberta para essas mudanças de paradigmas. Precisamos amar a todos sem distinção, harmonizarmos com as diferenças. Esse é o caminho que Jesus tem nos ensinado sempre. Então nós deixamos hoje a prece com esse prefácio. Obrigada, até a próxima semana. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso, foi colocada aqui como prefácio.